1 Samuel 1, de 1 a 8, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, queremos exaltar o nome bendito do Senhor. Agradecer a Deus, porque nesta manhã do dia do Senhor, o teu povo que se chama pelo teu nome, se reúne para exaltar a tua majestade, para aprender, ó Deus, acerca do Senhor. Necessitamos crescer, ó Deus, no conhecimento bendito do nosso Redentor. Necessitamos crescer em santidade e sabemos que é por meio da tua palavra que o Senhor tem santificado a igreja. Por isso, rogamos que neste momento o Senhor abençoe para que o nosso pensamento esteja inteiramente voltado para a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos que o livro de Ruth termina traçando a genealogia do rei, do futuro rei de Israel. Dê uma olhada aí no finalzinho do livro de Ruth, diz assim a partir do versículo 18: São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. A história de Ruth se passou no período dos juízes, e lá no livro dos juízes nós lemos que era um tempo em que cada um fazia o que achava mais reto. Eu mencionei que o livro de Ruth, ele faz uma preparação para a transição entre o tempo dos juízes e o tempo dos reis. E agora então nós chegamos ao livro de Samuel. Samuel é o último dos juízes e é o primeiro da linhagem dos profetas que serviram durante a existência do reino de Israel. Por que eu estou falando dos profetas que existiram durante a existência do reino? Porque Moisés é também chamado profeta. Na verdade, a Escritura fala que nunca se levantou um profeta semelhante a Moisés, com quem Deus tratava face a face. Mas de Moisés, até este momento, você não tem menção a profetas o tempo todo. Samuel será este primeiro dos profetas que irão servir durante a existência do reino de Israel. Os 2 livros que levam o nome do profeta Samuel eram primariamente uma única obra. E como eu disse, eles mostram a transição do cenário decadente em que vivia a nação de Israel, onde cada um fazia o que achava mais reto, para um novo tempo, onde
a nação agora seria governada por reis. Nós não sabemos quem é o autor do livro de Samuel, apesar dele levar o nome de Samuel. Não é certo que Samuel tenha escrito esse livro, na verdade é bem incerto que Samuel tenha escrito este livro. E o livro foi escrito provavelmente durante o período da monarquia davídica, ou pelo menos tenha começado a ser escrito durante o período da monarquia davídica, terminando o primeiro e o segundo livro de Samuel, depois que o reino foi dividido, pois há menção aqui nos livros, tanto ao reino do norte quanto ao reino do sul. Há 3 personagens principais aqui no primeiro livro de Samuel: o próprio Samuel, Saul e Davi. E nesta série de sermões eu quero me deter na história de Samuel. Há um comentarista bíblico que faz uma afirmação bastante interessante a respeito de Samuel. Ele diz assim: o nascimento de Samuel pressagiou uma nova era. Assim como Deus mais tarde prepararia Israel para o seu Messias, enviando João Batista, Deus preparou o caminho para o rei, que seria um homem que lhe agrada. Isso está lá no capítulo 13. Deus está procurando como rei um homem que agrada a ele, depois de Saul dar no que dá na história, desobedecer ao Senhor Deus. E então ele faz um paralelo entre Samuel e o próprio João Batista, e há alguns paralelos interessantes, porque do mesmo jeito que Ana é estéril, a mãe de João Batista também era estéril. O nascimento de ambos foi um milagre, tanto o nascimento de Samuel, que vem preparando o caminho para Davi, quanto o nascimento de João Batista, que vem preparar o caminho para o Messias. Os versos que foram lidos aqui nesta manhã apresentam a família de Eucana, pai de Samuel, e mostra as suas 2 mulheres, sendo que uma delas aparece já na história com o coração entristecido. Veja o verso de número 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Então uma das mulheres de Eucana, Ana, está com o seu coração entristecido já no começo da história. E a partir deste texto, eu quero ensinar a você a como agir quando a tristeza atingiu o seu coração. Porque da mesma forma que essa mulher está com o coração triste, muitos de nós, por vezes, passaremos muitos momentos na vida em que o coração estará entristecido. Como agir neste momento? Como agir quando a tristeza atinge o seu coração? E a primeira lição que você percebe nesse texto é que você não deve duvidar da sua fé. Perceba o verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. O versículo 1 apresenta a genealogia de Eucana. Apesar de morar em Efraim, este homem, e ser chamado aqui de efraimita, este homem não era necessariamente um efraimita de nascimento, ou ele não era da tribo de Efraim. Como é que você sabe disso? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro das Crônicas, lá no capítulo 6, e no verso 33 você tem o seguinte: são estes os que serviam com seus filhos. Perceba que a genealogia aqui é a genealogia dos levitas. 2 filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá. Ou seja, Samuel é de uma linhagem de levitas.
E por que o livro de Samuel começa falando a respeito deste homem da região de Ramataim, Zofim, lá em Efraim, chamando ele de Efraimita? Lembre-se que os levitas não tinham um pedaço de terra. As tribos tinham terras. Mas os filhos de Levi, eles tinham cidades em muitas dessas regiões das outras tribos. Então eles viviam espalhados por todo Israel. Apesar de levita, ele vem da região de Efraim. Essa é a ideia aqui do texto, e é por isso que você vê genealogias distintas aqui nos dois livros. E no verso 3, você tem um pouco mais. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Ou seja, anualmente esta família ia adorar o Senhor, ia celebrar o Senhor em uma festa que era realizada em Siló, que ficava 40 quilômetros ao norte de Jerusalém. Se você depois olhar o livro de Juízes, lá no capítulo 21, você vai perceber que existia uma festa anual que acontecia ali em Siló, onde eles adoravam a Deus e sacrificavam ao Senhor Deus em família. Ali, diz o texto, eles adoravam ao Senhor dos Exércitos. Essa é a primeira vez na Escritura em que este título aparece. Deus é o Senhor dos Exércitos. E esse título indica todos os recursos que Deus tem, os infinitos recursos que estão à disposição do Senhor para agir em favor do seu povo. Porque a Bíblia vai falar do exército de anjos, do exército de estrelas, do exército de seres humanos e do Senhor que está acima de todos os exércitos, que dispõe de tudo isso para cumprir os seus planos e os seus propósitos. É a este Deus que tudo pode, que eles estão todos os anos adorando em Siló e adorando em família. Eles eram constantes na sua fé. Veja o versículo 7 na parte A. E assim o fazia ele de ano em ano. Eles não faltavam a esse tempo da adoração. Você está então no texto diante de uma família de crentes. Esta mulher, Ana, está entristecida. O seu coração está cheio de tristeza, mas se trata de uma pessoa temente a Deus. Foi por isso que eu disse que em momentos em que a tristeza invadir o seu coração, você não precisa duvidar da sua fé. Porque há muitos, meus irmãos, dentro das nossas igrejas, que diante das tristezas da vida, causadas por tribulações, que começam a questionar a sua fé. Será que eu sou crente mesmo? Será que se eu fosse crente de verdade, eu iria passar por tamanha aflição? Será que Deus não me pouparia se de fato eu fosse um filho amado do Senhor? E muitos, para piorar a situação, nos momentos de tristeza, param de exercer a sua fé, ou seja, param de adorar ao Senhor, param de orar, param de ler a Bíblia, param de estar na reunião pública, na adoração do dia do Senhor. Nesta família, há uma mulher de coração triste, mas ela está na casa do Senhor. Ela está adorando o Senhor Deus. Ser cristão não é garantia de que você não irá enfrentar dificuldades. Por vezes você se encontrará, de fato, muito triste. O grande problema é que nos nossos dias, a tristeza, ela começa a ser vista como doença, bem rapidamente. É só você olhar, por exemplo, como foi diminuindo
o tempo de tristeza diante do luto para que alguém seja diagnosticado com depressão, por exemplo. Antigamente, permitia-se ainda uma tristeza maior, um luto maior. Hoje isso foi abreviado. O luto ainda é normal. Veja o que eu estou dizendo, ainda. Mas ele foi abreviado. Se a pessoa fica triste durante uma semana, 2 semanas... 2 semanas triste? Que negócio é esse? Já começa a se olhar achando que alguma coisa está diferente, alguma coisa está estranha, porque a tristeza virou doença. Mas a Escritura você percebe que há tristezas que são legítimas. Por exemplo, lá em Romanos 9, Paulo fala que está com o seu coração triste. Por que Paulo está com o coração triste? Abra lá sua Bíblia em Romanos, capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Por que Paulo está nesse estado? O texto diz: eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Paulo está com o seu coração triste, porque ele está vendo toda a nação de Israel rejeitando o Messias bendito. Paulo está olhando e dizendo: mas Cristo descende de nós. A nós, judeus, pertencem os patriarcas, os profetas. Cristo descende daqui. Ele está triste. E não é ilegítima esta tristeza do apóstolo Paulo. Mas há tristezas ilegítimas. Por exemplo, capítulo 19 de Lucas, há uma história em que o jovem se aproxima de Jesus, perguntando sobre a vida eterna, e quando Jesus o coloca à prova, dizendo: vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, o texto diz que ele se entristeceu. E ali então agora está um moço triste. Qual a razão? Ele era dono de muitos bens. Essa tristeza é ilegítima. Essa tristeza deste jovem é pecaminosa. Mas a Escritura coloca os 2 tipos de tristeza. Nem toda tristeza é pecado. Porque se toda tristeza, irmãos, for pecado, nós vamos ter muito problema para interpretar a história do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus, o homem mais piedoso que já esteve nesse mundo, sentiu tristeza em sua alma diante do cenário que lhe sobrevinha. Que cenário era esse? Ele iria encarar a ira do seu pai. Ele iria receber sobre si a justa ira de Deus contra o pecado, não os seus pecados, mas os pecados do seu povo. E é naquele momento que ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. O Salmo 31, abra comigo, foi escrito por um homem que sabe o que é tristeza. Se você olhar os salmos, sobretudo os salmos que trazem lamentos, você vai ver muitos homens com tristeza em sua alma. O Salmo 31 foi escrito por um homem assim, ele sabe o que é tristeza. Veja o que ele diz aí nos versos 9 e 10. Compadece-te de mim, Senhor, porque eu me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Perceba a expressão do coração deste homem. Você quer algo interessante? É este salmo que Jesus está citando na cruz do Calvário. Dê uma olhada no verso 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. É exatamente este salmo que está nos lábios do Senhor Jesus Cristo. Quando, mesmo com o coração entristecido, porque irá enfrentar a ira do seu pai, ele confia. E diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o salmista, este que está aqui, anos antes desta entrega de Jesus na cruz do Calvário, sofrendo e suportando as suas tristezas, ele está demonstrando a sua confiança no Senhor Deus. Crentes experimentam tristezas. Então, quando a tristeza atingiu o seu coração, não duvide da sua fé. Ana está triste. Ela é crente. Anualmente ela está com a sua família no templo. É uma família aparentemente piedosa. A questão é, como é que você se comporta nestes momentos? Porque a tristeza irá alcançar a sua vida. Como é que você se porta? E o texto mostra que quando a tristeza invade o seu coração, é preciso que você busque examinar quais são as causas. Por que você está triste? Debaixo do sol, muitas podem ser as causas da tristeza. E no texto é possível perceber aqui algumas destas causas. A primeira delas, existe rivalidade na família. O verso 1 apresentou, volte lá em Samuel, toda a genealogia aí de Eucana, mas o verso 2 vai mostrar agora quem são as suas mulheres. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então o narrador trata de estabelecer já um contraste entre estas 2 mulheres, as 2 mulheres de Eucana. Você sabe que a bigamia, apesar de tolerada muitas vezes no Antigo Testamento, nunca foi o padrão estabelecido pelo Senhor Deus. Muitas vezes a bigamia estava mais restrita àqueles que tinham muitas posses. Porque com a bigamia o homem ia ter mais mulheres, mas ele ia ter mais despesas. Então não era qualquer um que poderia sustentar uma família com um monte de mulheres. Então ela estava muitas vezes nos núcleos ou nos círculos onde havia pessoas com mais posses, ou quando havia um problema como o de Ana. Porque o que tudo indica, Ana é a primeira esposa de Eucana, mas ela é estéril. Uma mulher estéril significa o fim de uma linhagem. Lembre que no livro anterior, no livro de Ruth, você tem um problema de linhagem. Havia morrido Elimeleque, haviam morrido os filhos de Elimeleque, não há nome, a fim de ser perpetuado na família. E essa era uma questão muito séria para os judeus. Então, uma possível razão para esta bigamia é exatamente o fato de Ana, que está sendo citada aqui em primeiro lugar, ser estéril. Havia então razões econômicas, uma família sem homens para trabalhar, e a questão da eliminação da linhagem. E apesar de ser a mãe dos filhos de Eucana, o fato de ver que Eucana não a ama como ama a Ana, leva Penina a provocá-la, a estar o tempo todo tripudiando dela. E essa também não é a primeira vez na Escritura que você verá uma história assim. Já Abraão, lá atrás, o pai da fé, que diante do quadro de não ter filhos, ouviu de Sarai: tome aqui a minha serva e vamos ter um filho por meio da minha serva. Mas quando a serva concebeu, ela começa a desprezar a Sarai. Então começa um problema semelhante a este aqui. A primeira esposa estéril, a segunda agora que está na família, começa a desprezar a sua senhora. É o que está acontecendo aqui com Ana
e Penina. Veja aí do versículo 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava-lhe porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Veja o versículo 7, a parte B. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Penina está sendo alvo do cuidado de Eucana. Ela recebe ali a sua porção, ela recebe a porção dos seus filhos, mas ele percebe que o coração de Eucana está com Ana. Ela está irritada, e ela irrita então a Ana. Ela provoca, porque apesar de ter marido, ela não tem filhos. Lembre-se como as mulheres se viam muitas vezes por conta da questão dos filhos no Antigo Testamento. Então, neste caso aqui, a tristeza de Ana está sendo causada pelo pecado de uma outra pessoa. Alguém está pecando contra ela, levando o seu coração a se entristecer. E este pecado é causado por um pecado ainda anterior, que é o pecado de Eucana, quando estabelece essa bigamia, que proporciona o pecado de Penina. Então, no mundo caído, a tristeza assolará o seu coração por conta de pecado. Não necessariamente o seu pecado, mas o pecado de outros contra você, ou o fato de você estar numa situação onde outros pecaram e você está sofrendo agora as consequências. Isso, meus irmãos, é muito comum. É muito comum debaixo do sol. Pais que cometeram erros e que agora os filhos estão envolvidos em uma confusão sem tamanho. Eu conheci uma família onde um homem se separa da sua esposa, uma mulher se separa do seu marido. Não há razões bíblicas para essa separação, logo é pecado. Eles têm filhos, eles se ajuntam, esse casal, o homem com seus filhos, a mulher com seus filhos. E há uma brigaiada danada entre os filhos. O que os filhos têm a ver com essa situação? Dos pais terem largado seus cônjuges, dos pais terem estabelecido um novo casamento, sendo que não deveria ter sido estabelecido. Não foram os filhos que cometeram esses pecados lá atrás, mas eles estão no meio da confusão. E muitas vezes o coração está entristecido porque houve pecado anterior, não deles, mas de outros. E talvez você vai ser colocado em situações que por causa do pecado de outras pessoas, indiretamente contra você ou diretamente contra você, irão trazer tristeza ao seu coração. Mas há muitos crentes que se assustam com estas questões, e eu quero chamar a sua atenção para um fato aqui. Novamente, você está diante de uma família de crentes, e numa família de crentes há briga, há rivalidade. Não estou justificando a rivalidade, viu? Não estou dizendo que isso é correto. Estou dizendo que isso é comum debaixo do sol. Porque crentes pecam. Eles precisam lutar contra o pecado todos os dias, mas eles irão pecar. Há muitos crentes que se assustam e estranham brigas em casa. Pais que estranham brigas dos irmãos. Mas meus filhos brigam demais. E como eu disse, mesmo crentes irão brigar uns contra os outros. Isso pode levar à tristeza. Tristeza de quem é alvo do pecado. Quando um irmão provoca o outro irmão, o irmão que está inocente na história pode se entristecer. Tristeza dos pais que estão vendo a situação e dizendo: o que está acontecendo na minha casa? Por que nós não temos pais aqui dentro? Nós somos crentes. A família de Eucana também. Meus irmãos, debaixo do sol,
nós precisamos lutar contra o pecado. Porque ele vai ocorrer. E se há um local, um núcleo, onde isso vai acontecer ainda com mais facilidade, é dentro de casa. Porque ali parece que nós não nos importamos em ser quem nós somos. De fato, todo mundo sabe quem nós somos. Quando a gente sai de casa, a gente ainda postura. Em casa pode ser de qualquer forma. Não se assuste ao ver pecado acontecendo dentro da família da aliança. Lembre-se aqui que naquele tempo a esterilidade era vista como sinal do juízo de Deus, muitas vezes. E por causa disso, muitas mulheres eram julgadas dessa forma por outros. Eram acusadas de estarem em algum pecado, de Deus estar julgando estas mulheres por conta de alguma falta. E não é fácil ser julgado. Não é fácil sofrer deboches. Não é fácil ser injustiçado. Tudo isso pode levar o coração a se entristecer. O problema é que muitas vezes a pessoa que está triste não busca analisar o que está ocorrendo. O que pode estar levando ela a estar com o coração triste. Mas há outro fator no texto que pode levar à tristeza. E isso não tem a ver com pecado, necessariamente. O outro fator que pode ter levado à tristeza, e que certamente levou à tristeza, é a própria esterilidade de Ana. O narrador faz questão de frisar aqui que isso provinha do Senhor. Dê uma olhada no versículo 6, na parte B. Porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Lembre aqui que todo escritor tem intenções, e não é diferente com os escritores bíblicos. O livro está sendo escrito para um público, e ele quer então cativar e levar esse público a pensar em algumas questões. Ele está levando os seus leitores a pensar no fato da soberania de Deus, apesar de todo o pecado que está envolvido na situação. De fato, Penina provocava Ana, ela é culpada deste pecado. Ana estava entristecida, mas não era culpa de Ana a esterilidade. Havia propósitos do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Ele já foi anunciado aqui como o Senhor dos exércitos. Então, apesar da tristeza, o Deus que tem propósitos eternos está no controle da situação, e o narrador está preparando os seus leitores exatamente para tratar disso. Porque a história de Ana, conforme um comentarista bíblico, parece corresponder exatamente ao estado espiritual de Israel. O Senhor fechou, diz o comentarista, o ventre de Ana para lembrar a Israel que Israel havia se tornado o povo espiritualmente estéril por causa da sua idolatria e incredulidade. Era uma espécie de parábola. O que ocorria na família de Eucana era o que estava acontecendo com a esposa de Iavé. A esposa de Iavé, Israel, havia se tornado estéril. Então, as situações ocasionadas por uma vida debaixo do sol, ou seja, porque você vive num mundo caído, apesar de não serem diretamente causadas por pecados pessoais, elas são fruto de um pecado anterior, a queda de Adão, o pecado de Adão. E isso vai trazer tristeza ao coração. Pense, por exemplo, na esterilidade para um casal que planejou uma família, casaram e agora descobriram que o sonho de filhos não está sendo do jeito que eles pensavam. Isso traz tristeza ao coração. Ou ainda um problema de saúde que causou certa limitação
ou muita limitação a alguém que estava em pleno vigor e que agora vai ter que conviver com isso, e que não foi necessariamente pecado cometido pela pessoa, foram coisas debaixo do sol, uma doença. Pense ainda em outras situações que você pode estar sujeito em um mundo quebrado, que podem levar à tristeza. Por isso é importante, meus irmãos, a percepção que o narrador dá aos que leem a história. Deus está no controle. O Senhor dos exércitos é soberano sobre a história. E mesmo quando a tristeza é causada por conta de pecados que outros cometem contra você, ainda assim o soberano está no controle da história. Basta você lembrar do que nós estamos vendo à noite e dos pecados que estão sendo cometidos contra o próprio Jesus Cristo, o Santo de Deus. Judas o traindo, Pedro o traindo. Mas tudo isso debaixo da mão soberana do Senhor. E como eu disse, a grande questão é como proceder nos momentos em que o problema surgir, em que a tristeza abater o seu coração. Por último, eu mostro então que quando a tristeza atinge o seu coração, você precisa ter cuidado com falsas esperanças. Veja o que vai acontecer no verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Eucana não é um marido insensível. Ele percebe o que está acontecendo com a esposa que ele ama. Ele não está indiferente ao sofrimento da sua esposa. Ele de fato se coloca ao lado dela. Ele percebe que ela não está comendo. Ele dá a porção dobrada para ela. Ela não encosta na comida. Ela chora. Este homem se aproxima dela e ele quer de fato levar consolo ao seu coração. Então perceba, ele de fato está preocupado com a esposa. E é muito bom você ter pessoas preocupadas à sua volta. E assim precisa ser a igreja do Senhor. Nós precisamos nos envolver de tal forma uns com os outros, que nós nos preocupamos quando os nossos irmãos estão sofrendo, quando os nossos irmãos estão passando por dificuldades. É muito bom quando você, diante das suas tribulações e tristezas, sabe que você tem com quem contar, pessoas que estão dispostas a ajudar você. Contudo, as palavras de Eucana não trazem solução. Apesar de toda a boa vontade em ajudar a sua esposa, veja o tipo de consolo ou de conselho que ele dá à sua esposa. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Veja, ele percebeu corretamente a situação. Ela está triste, as coisas não estão indo bem, e então ele está olhando para ela e dizendo assim: olha para mim, será que não basta ter um marido como eu? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? São palavras precipitadas, meus irmãos, porque elas não apontam para a fonte da verdadeira alegria, que é o Senhor. Ele está preocupado, mas nesse momento ele não sabe trazer consolo à sua esposa. Eu não sei como que Ana encarou essas palavras, a Escritura não relata. E às vezes, por sermos muito precipitados, em vez de consolar, nós trazemos ainda mais tristezas. Porque talvez num momento desse a esposa pode olhar, imagina eu chegar para Poliana e falar: você está triste por quê?
eu não sou melhor do que o que você tem, ela vai olhar assim, estou lascada mesmo. Porque se essa é a fonte da segurança, se essa é a fonte da alegria, porque do mesmo jeito que Penina pecou contra Ana, Eucana poderia pecar contra a sua esposa. Nós não somos alheios de pecar uns contra os outros. Nós não somos fonte de alegria de ninguém. Nós não somos fonte de segurança de ninguém. Nós não somos a fonte do consolo de ninguém. Nós podemos ser instrumentos do Senhor para consolo, para conforto, para alegria, mas nós não somos a fonte da alegria. E Eucana está dizendo, não precisa chorar, estou eu aqui melhor do que 10 filhos. Elas apontam para uma solução que pode trazer um alívio temporário, porque talvez possa levar a pessoa a pensar, é verdade, eu não tenho filho, mas eu tenho um marido maravilhoso. E quando o marido parar de ser maravilhoso? Olha, eu não tenho o que a outra pessoa tem, eu não tenho os filhos que ela tem, mas o meu marido é muito melhor do que o dela, tá? Sim. Até quando você tem marido? Quanto tempo viverá o seu marido? Quanto tempo viverá a sua esposa? É por isso que esse tipo de conforto e consolo é temerário. Porque não aponta para o local correto, para a fonte correta. Antes, pode colocar no coração uma falsa esperança de que as coisas estão tranquilas. Então, já que eu tenho Eucana, até o dia que isso tudo desmoronar e as coisas ficarem ainda piores. Eucana não aponta para Deus como a solução, mas para si mesmo. Tudo que você precisa, Ana, está em mim. E de novo, este homem é um homem preocupado com a sua esposa. Ele está aqui tentando de alguma forma consolar, mas ele não tem as palavras corretas. Ele não aponta para a fonte correta. Infelizmente, em momentos de sofrimento e tristeza, há muitos cristãos que se compadecem, que querem ajudar os seus irmãos, mas que proferem palavras tolas. Muitas delas que estão até na Escritura, elas não são tolas porque estão na Escritura. Não é esse o meu ponto. Talvez elas estejam fora do momento em que elas devem ser ditas. Você imagina um acidente trágico que aconteceu e que levou toda a família, e agora você tem uma esposa ou um marido sem o seu cônjuge, sem os seus filhos, e de repente você bate no ombro dele e fala assim, não se preocupa não, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. É verdade. É verdade. Não é o momento ainda de você falar essa verdade. Esse é o momento do consolo. Esse é o momento do conforto. Esse é o momento de acolher. Haverá um momento em que nós precisaremos estar diante desse texto bíblico, lindo, que traz consolo e conforto ao coração. Mas talvez o momento não seja enquanto você está no olho do furacão. E às vezes cristãos bem intencionados não têm esse timing, essa percepção. Eles acham que somente porque eles estão citando algo que está na Bíblia, está tudo certo. E se a pessoa reagiu mal àquilo é porque ela é incrédula. Não é assim. Nós precisamos cuidar com as palavras que nós proferimos àqueles que estão à nossa volta. Porque o mesmo Deus que estabelece, que fala na Escritura uma verdade dessa, muitas vezes dura de ouvir, é o Deus que traz conforto, consolo ao coração de outras maneiras. E nesse sentido nós precisamos fazer o que Salomão diz: o coração do sábio
conhece o tempo e o modo. Há um tempo e há um modo certo de fazer as coisas. Nós não podemos simplesmente sair jogando versículo bíblico na cabeça das pessoas, de qualquer forma. Cuidado com a forma como você está tentando ajudar as pessoas. Então aqui está um alerta, tanto para quem quer ajudar, quanto para quem se dispõe a receber conselhos. Qualquer conselho precisa ser avaliado biblicamente. Você quer ver exemplos de colocar falsas esperanças diante de alguém? O casal está em conflito. O casamento está por um fio. Então vem alguém e fala assim: eu acho que um filho iria resolver a situação de vocês. Sabe o que muitas vezes acontece? É um filho que vai ser criado sem pai. Porque o filho não vai resolver o problema. Vou contar um segredinho aqui para vocês. Talvez o filho vai ser um ponto onde que vai aumentar o problema. Porque não é fácil não. Os primeiros dias da maternidade e da paternidade, você precisa estar preparado e com o coração preparado e entender que a vida vai mudar. E se você já tem um casal em conflito o tempo todo, que vai experimentar uma mudança desse tamanho, achando que o filho é a solução para o casamento, essa é uma esperança vã. Esse é um conselho ruim. Ou uma pessoa que está triste, que não está bem financeiramente, e a pessoa fala assim: é o seu sonho casar a sua filha, faça lá um empréstimo, fique devendo até a 5ª geração, mas realize o seu sonho. Não, faça isso não. 15 anos da sua filha, só uma vez que isso acontece. Vale a pena dar uma apertadinha? Não vale. Não vale. Porque isso que vai trazer uma solução de uma noite de festa vai causar muitos problemas para muito tempo. Crentes não pensam pontualmente. Crentes são responsáveis. Eles planejam. Mas há muitos conselhos que vão sendo dados para dizer: não, lá na frente os seus filhos vão lembrar que você, porque não quis pegar um empréstimo, não deu uma festinha para eles. Talvez. Vai depender muito de como vocês estão ensinando os seus filhos e quais são os valores que eles estão tendo em seus corações. Porque criados na disciplina e admoestação do Senhor, eles vão olhar para trás e vão louvar a Deus pelas decisões piedosas dos pais. E aqui eu estou falando de decisão piedosa, não estou falando de usura, não. Eu estou falando de quem é irresponsável. As coisas já estão ruins, mas já vou dar mais uma esticadinha. Não. Tudo tem o seu tempo. Ou pais que querem proporcionar para os filhos que estão chegando tudo o que proporcionaram para o filho anterior. Não, meu primeiro filho, ele teve festa todo ano, até 10 anos de idade, a gente foi passear com eles 3 vezes, levou em parque de diversão. Esse outro agora a gente tem também. A sua situação é igual? Você trabalha no mesmo lugar? Você recebe o mesmo tanto? Você tem dívida? Não tem dívida? Mas o que o meu filho vai pensar? Ele vai pensar o que você ensinar para ele. Ele vai pensar o que ensinar. Deus deu um momento na sua vida, e Deus está dando outro momento na sua vida. E talvez esse momento seja o momento em que José chega e diz assim: colha e guarde, porque está vindo um tempo ainda pior. Mas é o sonho. Calma, cuidado com os sonhos. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao ficar aconselhando as pessoas. Porque é muito fácil tomar decisão na vida das pessoas.
Não, eu já vi gente incentivar, faça, a dívida não vai ficar no seu nome não, vai ficar no nome de quem fizer, né? Eu quero ver depois você dar essa força quando a dívida vier e o boleto chegar. Conte comigo, irmão, deixa eu pagar um aí. Cuidado, a esperança não está nestas coisas. Mas nós vivemos um mundo do aqui e agora, em que nós precisamos experimentar as coisas agora, porque senão a vida não vale a pena. A vida vale a pena com Cristo. Essa é a esperança verdadeira. É aí que tem que estar o coração. A esperança para um coração entristecido não está em outro lugar, senão no Deus soberano, que enviou seu Filho para levar nossas dores. Há muitas pessoas bem intencionadas querendo ajudar, dando conselhos tolos, dando conselhos que não melhoram, porque não apontam para aquele que é a fonte da verdadeira alegria, para aquele que pode de fato fazer com que um coração agitado sossegue. Paliativos? 1 mês, 2 meses, mais uma crise. 1 ano, mais uma crise. E o problema é que uma crise vai sendo pior do que a outra, enquanto a pessoa não se render àquele que é a fonte da alegria. Meus irmãos, o início da história de Samuel, mostrando a tristeza de Ana, ensina que quando a tristeza atinge a sua vida, você não precisa duvidar da sua fé. Foi Jesus quem disse, no mundo tereis aflições. Você deve buscar entender, examinar as causas da tristeza. Outros estão pecando contra você. Você está pecando e o seu coração está triste. É uma circunstância que fugiu do seu controle, mas que faz parte de uma vida debaixo do sol. Examine. Você precisa ter cuidado com falsas esperanças. O narrador está mostrando que Deus está no controle. Isso provinha do Senhor Deus. É preciso olhar para aquele que suportou a tristeza de ser punido pelo Pai em seu lugar, para que você, tendo uma vida abundante, possa colocar a sua tristeza aos pés da cruz de Jesus Cristo. Uma questão maravilhosa pode ser notada aqui no início já do livro de Samuel. A degradação moral está na sociedade. Ainda é o tempo dos juízes. Cada um faz o que acha mais reto. Há de fato muitos problemas no meio do povo de Deus, e toda essa degradação é vista também nos sacerdotes. Não é à toa que o texto está dizendo no verso de número 3, este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos. Veja o detalhe. Estavam ali os filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Você conhece esses homens? Já o narrador vai mostrar que estes homens que serviam no templo, Ofni e Finéias, eram filhos de Belial. Os sacerdotes eram terríveis. Os sacerdotes têm o seu coração tal qual o coração do povo, fazendo também o que achava mais reto. Eucana não ia ao templo por causa dos sacerdotes. Eucana ia adorar o Senhor, a despeito dos sacerdotes. A despeito dos sacerdotes. Meus irmãos, hoje você tem diante do trono do Pai um sacerdote perfeito.
o mesmo que se entregou pelos seus pecados, suportou tristezas, o mesmo que hoje à destra do Pai é aquele que intercede por você. Então, independente das tribulações, das angústias, ainda que você esteja em profunda tristeza, recorra a Ele. Não deixe de adorá-lo, não deixe de servi-lo, não deixe de buscá-lo. Nele está a sua esperança. Lembre-se constantemente do seu governo soberano e aguarde, pois no devido tempo Ele pode mudar a sua sorte, e ainda que Ele não mude as suas circunstâncias, Ele pode mudar o seu coração, a fim de que, como Paulo afirmou, você viva contente em toda e qualquer situação, para a glória daquele que te resgatou.